com a saúde debilitada, impossibilitado de andar e desenganado pelos médicos, Zélio Fernandino de Moraes previu sua cura um dia antes daquilo que marcaria para sempre a história da Umbanda no Brasil. Em 15 de novembro de 1908, Zélio, o jovem de família católica, amanhece curado. Impressionados com tamanho milagre, seus pais o levam à Federação Espírita de Niterói, no Rio de Janeiro. Naquele dia, acontece a primeira manifestação do Caboclo das Sete Encruzilhadas e a Umbanda é fundada no Brasil. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Por favor, entrem. A senhora, por favor, sente-se aqui. O senhor, por favor, sente-se aqui. Você, sente-se aqui, meu rapaz. Vamos começar? Está faltando uma flor na mesa. Eu vou buscá-la. Podemos começar?
por que não podiam se manifestar esses espíritos, que embora sejam de aspecto humilde, também são trabalhadores? O irmão é um padre jesuíta? Por que fala dessa maneira? Qual é seu nome? Amanhã estarei na casa desse aparelho, simbolizando a humildade e a igualdade que deve existir entre todos os irmãos, desencarnados e encarnados. E se queres um nome, então que seja este. Sou o caboclo das 7 encruzilhadas. A Umbanda é uma religião brasileira fundada no dia 15 de novembro de 1908 por Zélio Fernandino de Moraes, que lá no Rio de Janeiro era um jovem de 17 anos, passando mal, foi a uma sessão espírita e incorporou uma entidade que deu o nome de Caboclo das 7 Encruzilhadas. Ainda explicou que em outra encarnação esse espírito que deu o nome de Caboclo teria sido o Frei Gabriel de Malagrida. O Caboclo define a Umbanda, é a manifestação do espírito para a caridade. Ao comemorar 100 anos da manifestação do Caboclo das 7 Encruzilhadas, abrindo uma nova religião, nós somos o beneficiário desse trabalho dele e vemos a grandeza daquela semente que ele semeou um dia em Niterói, que hoje se expandiu pelo Brasil e pelo mundo. Então nós estamos fazendo parte de algo bem recente, que está completando 100 anos. A Umbanda não é uma semente recente, semeada, mas que já mostrou que ela traz a divindade e por isso hoje, ao comemorarmos 100 anos, nós damos graças a Deus por fazer parte dessa semeadura. A Umbanda é uma semente divina também, semeada aqui na Terra igual todas as outras religiões e tem uma destinação na vida dos seres, é para acolher aqueles que têm mediunidade. A Umbanda ela não é conversionista. Ela não trabalha em cima da conversão das pessoas, ela trabalha por adesão, por afinidade. A manifestação espiritual é aquele momento em que a entidade nos toma, incorporando em nossa matéria, e através dessa matéria, eles que estão do outro lado podem ajudar o próximo. Não tem nada melhor que isso. Eu costumo dizer que o dia que a minha mediunidade servir só para mim, ela não serve para nada, ela tem que servir para mim e para o semelhante. O guia em terra, a incorporação, ela tem que ter um objetivo. E o objetivo que é levar a palavra amiga, levar a força de cura, a força de trabalho. Praticamos a caridade, somente a caridade. Conhecemos a Umbanda do Pai Ronaldo, que foi aquela que nós trilhamos, que é a Umbanda do Zélio Fernandino de Moraes, que não faz matança, que não cobra nada de ninguém, sempre atendendo em cima da caridade, em cima da verdade. E a Umbanda, ela houve um tempo, no decorrer de 1987 até 91, ela deu uma decadência muito grande. Porque quando nós éramos crianças, você não tinha nem nascido ainda, a Umbanda tocava no rádio, o Martinho da Vila cantava o sino da igrejinha em primeiro lugar na Parada do Sucesso. O Ronivon cantava o Cavaleiro de Aruanda, em primeiro lugar na Parada do Sucesso, Rádio Globo, Rádio Nacional. Então a Umbanda era muito famosa. Aí começou a entrar muito charlatão, se aproveitando dessa espiritualidade, ela decaiu. Mas com muito trabalho, com muito amor, nós conseguimos separar o joio do trigo e hoje a Umbanda faz 100 anos limpa, com as mãos limpas, trabalhando para a caridade e fora da caridade não há salvação. Então se você pensar em montar um terreiro de Umbanda, uma casa de Umbanda, para ganhar dinheiro, mude a sua profissão, mude o seu caminho, que não é esse o caminho. A Umbanda é caridade. Isso porque a Umbanda, ela está em nós. O umbandista leva a Umbanda onde vai. E ele leva também a responsabilidade de ser umbandista, de estar umbandista e da presença da Umbanda. O que é muito importante para o umbandista é entender o quê? Que a Umbanda ela é uma coisa só. Ela está dividida em cada um de nós, a Umbanda está em cada um de nós, mas a Umbanda é uma coisa só. Então muita gente pergunta, fala, o que é Umbanda branca? O que é Umbanda carismática? O que é Umbanda sagrada? Umbanda é Umbanda. Umbanda ainda é amor e caridade. Umbanda ainda é o grito do caboclo, ainda é o preto velho no toco. Que sempre possa abençoar vós me seis tudo e canzoar de vós me seis tudo, as famílias de vós me seis tudo. A Umbanda é a religião mais ecológica que nós conhecemos. E a gente pode dizer que a Umbanda é a religião da onipresença.
Por quê? Você entra num terreiro de Umbanda, num centro, numa casa umbandista, não há uma casa umbandista que coloque na placa lá, fala, aqui mora o verdadeiro Deus, aqui mora o verdadeiro Senhor. É a religião da onipresença, porque ninguém entra no terreiro de Umbanda e é questionado, fala, você é batizado umbandista? Se você não for, você senta aqui. Você é de outra religião, você senta ali. Não há essa distinção. E por não haver essa distinção, a gente pode dizer que é a religião da onipresença divina. A onipresença, onipotência, onisciência, oniquerência divina está na Umbanda. E isso é muito importante para todos nós e é importante que o umbandista tenha esse sentido em si. A Umbanda, ela tem milagre todo dia para contar. A diferença é que nós não colocamos um púlpito para subir nele, e cada um dá o seu testemunho. Se fosse assim, seria a religião dos milagres. Porque o nosso tempo é dedicado ao trabalho, o nosso tempo é dedicado ao semelhante. Então terminou uma cura, terminou um milagre, vamos para o próximo. É assim que funciona a Umbanda. A Umbanda, ela nasce a partir, sim, de um momento em que o espiritismo, a princípio, estava aflorando no mundo como uma alternativa às religiões de então, pelo menos. Uma coisa importante que se diga, que também tem muita discussão, Umbanda é religião, não é religião, ela pode ser entendida como religião, sim, se você for entender como da origem, a etimologia da palavra, do religare, da ligação ou da religação do homem com Deus ou com o divino, Então, nesse sentido, ele pode ser entendido como uma religião, mas nunca foi uma preocupação. Meu bisavô ele falava que ele era espírita. E não acredito que fosse por vergonha necessariamente, mas por entender que ele estava trabalhando dentro de um segmento, dentro de uma forma em que você lidava com o mundo espiritual. Usado Cambono mais ou menos com uns 8, 9 anos, eu não sei precisar, mas isso cruzado. Cambono significa quando eu fui oficializado como tal, mas eu calculo que eu tenha começado a vir para essa casa especial, que a gente vinha para cá todos os finais de semana, por conta da visita que, no caso, minha avó e meu avô faziam, no caso, aos pais dela, que era o meu bisavô, Zé de Moraes, e minha bisavó, Mana, ou Manaca, ou Maria Isabel, que ninguém chamava ela assim. A gente estava aqui todo final de semana, e todo final de semana tinha sessão. A presidência hoje caiu no meu colo, porque eu sou filha única de Dona Zilmeia, que é filha de José de Moraes. Então não tinha como, veio, caiu, eu acordei. Então hoje eu gosto que fique bem dito, a tenda espírita Nossa Senhora da Piedade. Com 100 anos de vida, ela funciona e nunca parou de funcionar. A Cabana de Pai Antônio, para mim, é onde a gente adquire as forças, porque Rio de Janeiro é Rio de Janeiro. Agora, Boca do Mato é Boca do Mato. Você vê bem como é que é isso aqui. Tem tudo que a Umbanda precisa. Cachoeira, mata. Então, aqui a gente pega toda a energia. A Umbanda é uma religião que ela tem toda uma sustentação magística. Magia é você mudar a energia, É você ter um controle, o poder mental e um elemento material como uma flor, como uma... Baiano, não. cigano. Não, nós não temos sessões para isso, nós não temos. Não digo a você que não possa vir, pode até vir um cigano, um caboclo, sei lá, entendeu? Um boiadeiro, não sei, mas nós não temos sessão, como não temos de Exu também. Exu para o meu avô era aquele que nos ajudava e que eram chamados na hora que a gente precisasse para fazer a descarga, para fazer... desfazer algumas coisas, entendeu? Que são nas sessões de descarga que ele vem para nos ajudar, mas nós não temos sessão de Exu para nós não dá consulta. Não dá passe. Nem passe. Não usamos nem o enfeite, adorno para mim não existe. Para nós. Desculpe, o chefe. É o chefe que a gente dá nome ao Caboclo das Sete Cruzilhadas. Desculpe, mas a gente chama ele de chefe. O que era passado para a gente, sempre foi passado, é que a gente refutasse qualquer tipo de mistificação ou valorização excessiva, às vezes, de coisas materiais. O uso do atabaque
também nunca usamos, e ao contrário do que eu já li, não, porque eles não usavam, que era para não atrair a atenção da polícia, não. A polícia foi um problema nos primórdios da Umbanda, mas não se usava tabaco por conta da polícia. É porque o chefe nunca quis, nunca permitiu, nunca foi interesse de ninguém, a partir do momento que ele foi quem trouxe, né, a Umbanda até nós. Para nós, nessa casa, né, ponto, cantado. Nem palmas nós usamos. Porque o chefe não queria. São Jorge com a matula, de Umbanda, olha o custa, de Ronda, olha o bambu, o é de bambu, o é de bambu. Mas se vocês forem pesquisar, vocês vão encontrar histórias que vão envolver polícia e tendo espírito Nossa Senhora da Piedade, mas numa outra base, nunca numa base de medo, até porque muitas das pessoas que frequentavam essa casa foram delegados, foram oficiais de polícia, oficiais do Exército, como o meu outro avô, que eu citei conversando mais cedo, que chegou a general do Exército. A Umbanda nasce com a lógica da prática, da caridade, mas sobre sempre a visão de uma das coisas mais necessárias para o médium, que é a humildade. Então, aí tem, de novo, a ver com a forma como a gente se veste, com a simplicidade que a gente procura se vestir, e isso também é uma razão, por que não? A roupa de baiana, tem alguma coisa contra? Não tem nada contra, mas ele não deixava, porque se você tem mais posses ou quer produzir melhor, você bota mais uma fita dourada, mais um brocado. Então aqui é um uniforme de trabalho, de trabalhadores, a gente vem para cá para trabalhar. E desde que começou, os 100 anos é a mesma coisa. Realmente, os princípios são os mesmos, o princípio da caridade, de atender aqueles que necessitam e coisa e tal, para mim, maravilhoso. Um momento muito especial, porque a gente está conseguindo levar a quem não conhece a informação de que a Umbanda é uma religião brasileira. Por que essa vergonha de ser umbandista? Na verdade, esse sentido de orgulho, ele foi aplacado de tanto se falar em amor e caridade. Só que o próprio amor e caridade são discutíveis no sentido de que isso tem que fazer parte de mim no meu dia a dia. Também faz parte do amor e caridade eu amar a mim mesmo, eu entender que sou filho de Deus, entender que se é religião, vem de Deus, se é para o bem, vem de Deus. Então o Olorum, nosso Pai Criador, está em tudo, está na Umbanda. Depende sim de uma consciência umbandista. E eu tenho muita certeza que essa porta do conhecimento que se abre hoje, ela é parte integrante dessa mudança. Nós vivemos um período de muita transformação. Essa transformação, com certeza, nós não veremos aqui. Nós não veremos aqui na matéria. Mas os nossos filhos, os nossos netos verão sim. Verão uma Umbanda de orgulho, de, sabe, se bater no peito e falar, sou umbandista. Umbanda é religião. Umbanda tem todos os sacramentos que tem em todas as religiões. Umbanda tem casamento, tem batismo, tem ritual fúnebre, Umbanda tem liturgia, Umbanda tem teologia. E isso é muito importante para que um umbandista sinta-se umbandista. Né? Não adianta estar umbandista, tem que se sentir umbandista, ser umbandista. Ninguém bate em cachorro morto, né? As pessoas só batem na gente porque nós estamos vivos. Nós representamos uma força que luta contra aquilo que outras pessoas pensam. Não há a possibilidade de o mundo existir mais sem a Umbanda. Por quê? Nossas colunas são fortes, as nossas colunas se fecharam dentro dos orixás, nós não adoramos nem cultuamos demônio, nós conseguimos manter o equilíbrio. Não existe nada sem equilíbrio, existe positivo e negativo, masculino e feminino. Na Umbanda, nós respeitamos o lado negativo e doutrinamos o lado negativo. Enquanto outras igrejas expulsam o demônio, nós trazemos a energia negativa e doutrinamos ele e tornamos ele um espírito de luz. Isto é a Umbanda. A Umbanda doutrina espíritos. A Umbanda faz com que os espíritos sejam iluminados. Enquanto outras religiões incorporam espíritos diferentes todos os dias,
Na Umbanda tem os mesmos espíritos sendo respeitados há 30 anos, 40 anos. Comemorando 100 anos de Umbanda, de 15, 20 anos para cá, muita coisa aconteceu, muita coisa mudou. Hoje nós temos vários veículos de Umbanda. É muito importante que surjam cada vez mais autores de Umbanda, escritores de Umbanda. O Rubens Saraceni foi um marco, porque até o Rubens começar a publicar os livros dele, todas as publicações eram espíritas. A psicografia, a mediunidade de psicografia era arraigada no meio espírita, não no meio umbandista ou das religiões naturais, o candomblé, o catimbó, enfim. Então Rubens trouxe essa marca para a Umbanda e depois dele realmente muita gente boa começou a escrever. É importante a literatura, é importante o meio de comunicação para que as pessoas entendam que é uma religião natural, é uma religião que tem fundamento, né? Se tem fundamento pode ser escrita sobre ela, os procedimentos podem ser escritos e as coisas são muito mais simples do que a gente imagina. O Jornal de Umbanda Sagrada ele é um ideal, ele é muito mais um informativo da religião, ou se preferir um folheto, porque o jornal começou exatamente assim, com um folheto que a gente distribuía nos dias de trabalho para levar esclarecimento sobre o que é religião. Ele mantém isso até hoje, ele não é comercial, não vende anúncio, não vende assinatura, é distribuído gratuitamente e um grupo de pessoas custeia o que a gente gasta. Então, é um ideal, o ideal de falar sobre a religião. A Umbanda teve um boom, um crescimento extraordinário na década de 70, 80. Tinha terreiro em tudo quanto era canto, mas a qualidade desses terreiros, minha Nossa Senhora, era sofrível, compreende? Depois disso, a Umbanda teve um esvaziamento muito grande. O que eu vejo hoje é um interesse muito grande da juventude, principalmente dos universitários pela Umbanda. Eu nunca imaginei, antigamente a Umbanda era a religião de pobre e de preto. Hoje a Umbanda é a religião do universitário, praticamente. E eles lá, a religião é exatamente igual a daqui. Vai ter as 7 linhas da Umbanda, que é as raízes da Umbanda. Então vai estar aí Oxalá, Iemanjá, né? Criança, que é Iori, Iorimá, que é Preto Velho, vai estar algum Xangô e Oxóssi, como em qualquer outro lugar. E lá vai ter as linhas auxiliares, que a linha de Baiana é uma linha auxiliar da Umbanda, né? É uma linha que não está enquadrada dentro das 7 linhas da Umbanda, né? Mas ela é uma linha auxiliar, como a linha de marinheiro, como a linha de cigano, como também a linha de boiadeiro. E eles também vão estar incorporando lá. Talvez lá tenha outras linhas também, né, que serão desenvolvidas da cultura local. Então vai ser uma religião que no exterior pode trazer mais adeptos do exterior para nós, né, para a Umbanda, e vai estar divulgando as raízes, né, onde o Brasil teve papel fundamental, né, na criação e na evolução dessa religião, da Umbanda, para estar dividindo aí com todos os outros países. O que eu tenho notado é o seguinte, e isso sim me deixa muito triste. Nós estamos nos afastando muito daquilo que o Zélio nos ensinou. O Caboclo da Sete Encruzilhada, quando traçou como deveria ser a sessão de Umbanda, ele disse: a máxima maior da Umbanda é com os espíritos evoluídos, adiantados, nós aprenderemos. Aos atrasados nós ensinaremos. E a nenhum negaremos uma oportunidade de comunicação. Porque a mesa kardecista faz essa diferença. Um general importante, um Humberto de Campos, se manifesta na mesa kardecista. Um preto velho, um caboclo, não. Confundem cultura, posição social, conhecimento científico com bondade. E eu acho que disso tudo, bondade é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Você pode não ter conhecimento nenhum e ser um indivíduo bom e praticar o bem, certo? Não vou ensinar os caminhos. Eu acho que o bem é alguma coisa que a gente faz tentando melhorar aquele que precisa mais do que a gente, compreende? Eu acho que a base, a essência da Umbanda deve ser sempre a prática do bem, certo? Cada um de nós tem uma maneira pessoal, uma maneira sua de interpretar o que é bem e o que é mal. Só que você sabe quando está agindo mal. Então, volto a repetir,
A bondade tem que ser a maior qualidade do médium. Eu tenho a impressão que o terreiro está se sofisticando demais, certo? O Zélio de Moraes dizia que a roupa deveria ser branca e de algodão. Calçado, se fosse preciso, que fosse o tênis. Mas entenda que naquela época não tinha Nike, nada disso na vida. O tênis era uma solinha desse tamanhinho, certo? Era um sapato de lona com uma solinha fininha de borracha e mais nada. E o que eu vejo hoje com muita tristeza é que a Umbanda que se preconiza hoje, com invencionices mil aqui, certo? Não está de forma nenhuma, não é de maneira nenhuma aquela pregonizada por Zélio de Moraes, compreende? Eu fico com a dele, com o banquinho do preto velho, com a roupa branca do caboclo, no caboclo, compreende, certo? Enfim, Zélio de Moraes dizia que dentro do terreiro não existem homens e nem mulheres, existem médiuns, certo? Não pode haver. Ele dizia mais, ele dizia que o grande perigo do médium homem é a mulher, o grande perigo do médium mulher é o homem. Ele tinha uma preocupação muito grande pelo aspecto moral que envolvia. Era um gênio. Se eu pegasse a Bíblia inteirinha, você pode resumir ela só numa linha. Ama teu próximo como a ti mesmo. Ou melhor, não faça a ninguém o que você não queria que lhe fizesse. A princípio eu não acreditava em nada, até que um belo dia tive uma incorporação involuntária. Depois disso resolveram-me que eu devia me preparar, compreende? Então eu passei todo o período de recolhimento, né? Como eu sou sobrinho do Lauro Dávila, minha tia Elvira foi casada com Lauro Dávila e foi diretor da Rádio Cultura, quando a Cultura ainda era empresa privada. Eu tive uma certa familiaridade com músicas clássicas, com rádio. Eu sempre que podia me enfiava na rádio. Bem, depois de algum tempo eu acabei mudando para Niterói e com alguma objeção do meu pai, eu tentei montar a minha primeira roça de candomblé. E até que fui bem sucedido no Rio. Mas 8 ou 9 meses depois, eu tive uma conversa com meu pai por telefone, disse que a mamãe estava doente, que eu devia voltar, tudo mais tal. Aí eu voltei. Agora, tentei aqui, e no meu bairro, no bairro do Cambuci, eu tentei montar uma roça de candomblé, né? Quando eles viram, a primeira vez que eles me viram vestido, certo, numa saída de Xangô, com tomara que caia, né? Começaram a me olhar torto, compreende, certo? Para encurtar o assunto, quebrei a cara, não deu certo, compreende? Botei de lado. Eu me mudei do Cambuci para Guarulhos em 54. E um dia um amigo meu, era meu barbeiro, chamava-se Otávio. Um dia ele me convidou, ele estava com um problema, queria resolver uma questão aí. Falou, olha, você que... A gente tinha tido uma conversa, eu disse para ele que conhecia o candomblé e tudo mais. Ele falou, olha, tem um terreiro aqui, eu vou lá no terreiro, você vai comigo. Mas eu não sabia que tipo de terreiro que era. A princípio eu imaginei que fosse uma roça de candomblé. Eu cheguei lá nos bancos improvisados que tinha, né, uma vez por semana que eles faziam o toque. Cheguei junto com o Otávio, falei para o Otávio, vai você que eu fico aqui, né? E sentei no último lugar que tinha, bem quietinho ali, eu não estava entendendo o que estava acontecendo, né? Não tinha placa, não tinha, eu digo, era uma chácara. Aí começou o trabalho, tudo mais tal. Daí a pouquinho eu comecei a estranhar tudo aquilo, não era como eu tinha aprendido, não tinha. Daí a pouco, muito pobre, inclusive, não tinha aquelas roupas bonitas, nada disso. Daí a pouquinho tinha uma senhora de cor, incorporada num canto, né? E veio uma menina que estava atendendo ela, estava fazendo hoje serviço de cambono, né? Veio lá, me pegou pela mão e falou, aquele preto velho quer conversar com você. Eu olhei, não vi preto velho nenhum, eu vi a velha. E fui até ela, né? Morrendo de medo. Cheguei diante dela e perguntei, me apresentei, né?
A entidade que estava incorporada nela teve uma coisa que mexeu com a minha vida e mexe até hoje. A entidade que estava incorporada nela, pura e simplesmente disse para mim, o meu cavalo vai cufar. Em outras palavras, meu aparelho vai morrer, certo? E você é o meu próximo médium. Gente, o susto que eu tomei foi tão grande e a coragem que eu tinha era tanto que o Otávio me pegou 2 quadras na frente. Uns 3 meses depois, nós estávamos em casa jantando, eu, papai e mamãe, eu sou filho único. Foi quando a entidade se manifestou, certo? Tranquilizou a minha mãe, o meu pai, certo? Disse que eu tinha uma missão mediúnica, porque até então, tudo isso eu não estava levando muito sério. Uns 3 meses depois, eu tive essa incorporação e depois a entidade foi embora, né? Eu não tinha lembrança do que tinha acontecido. Mamãe me relatou todos os fatos. Eu me lembrei de um amigo meu chamado Eide Córdoba, que eu havia conhecido no circo ainda. E o Ei tinha o pai dele, o seu Xavier, eu sabia que era médium, né? Era lá em Santana. Eu fui procurar pelo seu Xavier, ele me deu alguns conselhos. Eu comecei a frequentar um terreiro que tinha e comecei a trabalhar. Eu não entendia nada de Umbanda, só que ao contrário da maioria das pessoas, eu tinha a coragem de dizer não sei. Dentro de Umbanda você tem um altar católico, você tem uma prática espírita, você tem um ritual que é meio africano, meio indígena. Eu queria entender esse coquetel de... Eu comecei a fazer pergunta para o pessoal, quanto tempo você tem de Umbanda? Os livros eram muito pouco esclarecedores. Quanto tempo você está na Umbanda? O que eu queria saber, ninguém tinha explicação. Então, a conclusão que nós chegamos nesse período, aí já praticamente na década de 70, era de que a Umbanda tinha nascido, que nem cogumelo, né, ao mesmo tempo, em São Paulo, no Rio e no Rio Grande do Sul, para minha surpresa, compreende? Certo? Mas ninguém sabia dizer como, de onde, nem porquê. Um dia eu recebo do Rio esta revista histórica. O título que me impressionou aqui, exclusivo, Eu Fundei a Umbanda. A matéria era tão gritante que num primeiro momento eu achei que só podia ser mentira, não podia ser verdade. Então naquela época eu li esta matéria. O título diz aqui, a Umbanda existe há 64 anos, certo? E pensei, eu vou visitar essa pessoa, eu vou querer conhecer isso de perto. Mas o tempo foi passando, eu acabei, nesse meio tempo, acabei ampliando a minha loja de artigos religiosos. Eu comecei a fazer muitas compras de uma casa no Rio chamada Casa Rei Guerreiro. Então eu ia para o Rio, a partir de então, a cada 25 a 35 dias, eu passava 2, 3 dias no Rio. Numa dessas vezes eu fui ao Rio para retirar a mercadoria e tinha chovido, a mercadoria não tinha secado, não tinha dado tempo de pintar. Então, de repente, eu me dou conta, eu tenho um dia inteiro para não fazer nada no Rio. Eu sempre levei a minha senhora comigo. Me virei para a Norminha e falei para ela, é hoje. Eu falei, hoje o quê? Eu falei, hoje que nós vamos esclarecer a história do Zélio. Você está doido, né? Eu sabia que aquilo ficava em Cachoeiras do Macacu. Atravessei a recém-inaugurada ponte Rio-Niterói. Cheguei em Niterói, de Niterói até Itaboraí, de Itaboraí até Cachoeiras de Macacu, perguntando muito. Ninguém conhecia o Zélio lá. Aí que nós chegamos num lugar, o lugar todo tem 10, 12 casas, acho que ainda hoje tem 10, 12 casas, quase todas antigas. E nós fomos na casa, a casa toda fechada, bati na porta, ninguém respondeu, bati palmas, ninguém respondeu. Do outro lado da rua, abriu uma janela, saiu uma senhora, e essa senhora perguntou para mim, o senhor procura por quem? Bem, sem declinar meu nome, eu apenas disse para ela o seguinte, eu estou à procura de uma pessoa de nome Zélio de Moraes, eu gostaria de entrevistar essa pessoa. E este senhor me disse que ele mora aqui. Aí ela falou, o seu Zélio não está, não tem ninguém em casa.
ele está muito doente, ele está em Niterói. Eu tinha passado por Niterói, andado 2h30 de carro para descobrir que ele estava... A senhora tem um endereço em Niterói? Ela falou, não, eu só tenho o telefone. Aí me deu o número do telefone. Quando eu cheguei em Niterói, eu parei em frente a uma farmácia, parei o carro em cima da calçada, desci. Foi a única ocasião que eu mostrei a minha credencial da rádio. Mas assim, só para conseguir o telefone, que naquela época você não encontrava, não tinha celular, você não encontrava telefone em todo o canto. Mostrei a carteira, falei, olha, eu sou repórter, o senhor permite que eu use seu telefone um minuto? Né? Aí ele permitiu, né? O pessoal já em volta, foi crime e tal. Peguei o telefone de lá, liguei para o número, não tinha declinado o meu nome, eu não tinha falado com ninguém, eu não estou comprando nada de vocês, não estou vendendo nada, não tenho o menor motivo para contar uma coisa que não fosse absolutamente verdade. Liguei, quem atendeu do lado de lá foi uma menina, passou o telefone para uma senhora. Fui eu que atendi o telefone e passei para uma mãe. Quando a senhora atendeu o telefone, pela voz, né, uma senhora, quando a senhora atendeu o telefone, eu disse para ela o seguinte, olha, eu estive em Cachoeiras de Macacu, me deram esse número de telefone, eu estou à procura de uma pessoa de nome Zélio de Moraes. Sou jornalista de São Paulo, queria entrevistá-lo. Ela não tapou o bocal do telefone. Eu ouvi ela dizer com todas as letras, né? Papai, tem uma pessoa de São Paulo que veio para entrevistar o senhor. O senhor pode receber? Eu ouvi uma voz cansada, uma voz de velho, dizer, é o Ronaldo, minha filha. É o homem que vai tornar conhecido o meu trabalho. Eu confesso para vocês que eu chorei. Ele não tinha meios, eu me arrepio até hoje quando eu conto essa história. Ele não tinha meios de saber quem eu era, muito menos o meu nome, que não era na época um nome tão comum, tão vulgar, compreende? Eu peguei o primeiro táxi que estava passando, dei o endereço que eles me deram, falei, vai na frente que eu te acompanho, pago a corrida. Aí cheguei na Avenida Almirante Ari Parreiras, bairro de Icaraí, 10º andar, ela morava num apartamento em companhia da filha. Já abriu a porta, apareceu a Meia, né? Primeira vez que eu a vi, ela olhou para mim e falou, o senhor é seu Ronaldo? O que você diz, gente? Falei perfeitamente. Falei, papai estava esperando, ele sabia que o senhor vinha. Nem eu sabia naquele dia, certo? Aí muito rapidamente apresentei a Norminha, nós entramos, havia essa sala que você está vendo aqui, o aquário, e ao lado tinha um L da sala. No canto tinha um sofá, e quando eu olhei, falei, não é possível, é o Chico Xavier, né? Não é o que vocês veem lá? Aparência extraordinária, compreende? Olha, eu estava tão emocionado. Eu me ajoelhei diante dele como me ajoelharia diante de um babalaô, certo? Eu pedi a benção, foi a primeira coisa que me ocorreu. Ele irradiava um ar de... Pedi a benção para ele. Quando eu baixei a cabeça para beijar a mão dele, ele pôs a mão na minha cabeça. Eu sei o que você quer saber. Você quer saber por que nós temos um altar católico, um ritual. Ele sabia tudo. Essa que é a grande... Não era preciso perguntar. Antes que a gente fizesse a pergunta, ele ia explicando detalhadamente tudo o que a gente... Foi esse conhecimento que eu procurei trazer. Depois que me mudei para cá, ficou muito mais fácil, certo? Eu vinha muito para cá, para Pedreira Montanhão, ainda não era o santuário. A ideia de fazer o santuário
certo? A gente utilizava aqui, já participava, mas a ideia de fazer daqui o santuário veio do conhecimento da cabana de Pai Antônio, que o Zélio de Moraes mantinha lá em Cachoeiras de Macacu. Me entusiasmei com a ideia de fazer aqui um espaço onde um bandista pudesse ser respeitado, briguei muito por isso. E financeiramente, eu caminhei como caranguejo, caminhei para trás, certo? Mas não me arrependo nem um segundo de ter tomado as decisões que eu tomei. Eu acho que, de alguma forma, eu tornei conhecido. Anteontem me disseram, Cássio Lopes Ribeiro disse, olha, se a Umbanda está comemorando os 100 anos, é por causa do trabalho do Pai Ronaldo. Eu não quero, de forma nenhuma, parecer melhor do que ninguém. Se o meu papel era esse, era divulgar o que Pai Zélio deixou, eu procurei fazer isso da melhor maneira possível. Eu apanhei na Quinta da Boa Vista, fazendo oferendas. Eu vivi um tempo da Umbanda e do Candomblé. Eu gostaria de apagar da minha memória. Eu tive inúmeros companheiros meus, como o Pai Jaú, como outros veteranos que, como eu, foram prensados, prejudicados, porque não tinham um espaço onde pudessem fazer uma oferenda aos seus orixás. O começo foi muito difícil. Quando nós resolvemos transformar a Pedreira Montanhão no Santuário Nacional da Umbanda, houve uma onda de incompreensão enorme. As pessoas, a princípio, me chamavam de doido. Você nunca vai transformar aquilo numa floresta. Mas eu acho que o umbandista traz dentro de si, dentro do coração, uma vontade inquebrantável, um desejo que ninguém destrói. Isto aqui não foi feito por mim. Eu posso ter sido o maestro. Vocês foram a orquestra. Foi graças ao trabalho de cada um de vocês que nós conseguimos plantar, nesses 40 anos, 65 mil árvores no Santuário Nacional da Umbanda. O umbandista não é menos do que ninguém. Não pretendemos ser mais do que ninguém, mas não somos menos do que ninguém. E unidos, nós somos capazes de grandes realizações. 100 anos é um marco, eu estou muito emocionado de estar aqui, de poder participar, de poder ser parte integrante de tudo isso, né? Podemos hoje ter uma pontinha de orgulho e dizer, chegamos nos 100 anos, estamos no centenário. E isso pra gente, assim, todo um bandista de coração, hoje está com o coração muito orgulhoso. Então, todos nós estamos muito felizes. Olha, 100 anos de Umbanda. Eu sou um privilegiado, nós somos realmente privilegiados. Daqui a 10 anos, 15 anos, 20, se Deus me permitir, 100, eu vou dizer, eu estive no centenário da Umbanda. Eu vi a Umbanda completar 100 anos. Tem um neto de 1 ano, não vai chegar a 99 anos para ele ver mais 100 anos de Umbanda. Nós somos privilegiados, realmente uma emoção assim, fora de série. Eu precisava estar aqui, eu precisava estar no reino de Oxóssi, eu precisava estar nessa casa para presenciar isso. Eu precisava estar vendo o Pai Ronaldo Linares ali, firme, lutando pela Umbanda. Eu precisava ver os caboclos, por essa força que veio, por essa Umbanda, hoje, estar sendo o que ela veio ser. Amor, caridade, união, paz, positivo, elementos positivos da nossa vida. Gente, estar presente no centenário da Umbanda é único. É único. Eu estou aqui, eu faço parte deste centenário. Eu sou um bandista. Eu me orgulho de ser um bandista. Eu ando assim nas ruas. Eu ando de ônibus. Eu ando em qualquer lugar porque eu sou um bandista. Porque eu assumi em mim a Umbanda. E eu disse para ela assim,
Mãe Umbanda, em nome de Deus, Criador e de todos os orixás, faça de mim um instrumento da vossa paz e da vossa força. 100 anos de Umbanda é simplesmente a gente vê a luta que nossos antepassados tiveram, como seu Benjamin, como seu Zélio de Moraes, como o pai Félix. E esses 100 anos significa o quê? Que eles conseguiram, que eles ganharam, mostrando para o povo que é uma religião. O que nós temos que fazer é continuar seguindo para deixar isso para os nossos futuros filhos, netos, bisnetos. Porque é um caminho que nós damos mais conhecimento que nós existimos. Porque até aí nós estamos escondidos só entre 4 paredes. Agora nós estamos saindo. Então mostrando para o povo que nós também somos gente. Que nós damos amor, nós damos carinho, nós procuramos dar de si tudo aquilo que nós precisamos para a pessoa ter necessidade. Então com isso aí nós estamos saindo da nossa casa para poder mostrar que realmente nós somos alguém e daquele que procura ajudar o nosso povo. Nós não estamos para tirar o alimento da boca do povo para nós bebermos. Nós damos aquilo que nós recebemos. De graça nós recebemos, de graça nós entregamos para as pessoas. Para nós chegarmos até hoje foi muita luta, muita correria, correr de polícia, ser achicalhado, ser preso, certo? Todo isso aí nós tivemos para ter essa liberdade que nós temos, foi muito difícil. Eu fardado cheguei a correr da polícia. Então você vê como é que era difícil as coisas. Nós não mexemos com o demônio. Nós estamos aí só para ajudar as pessoas. Se nós vamos mostrar, é paz e amor. Para todos os umbandistas encarnados nesse momento dos 100 anos, que cada um leve adiante aquilo que recebeu da espiritualidade da melhor forma possível, para que daqui 100 anos, quando os nossos sucessores estiverem comemorando os 200, nós estejamos ao lado deles como seus guias espirituais ou seus orientadores. A Umbanda, eu gostaria que todos assumissem mesmo que são bandistas, né, para ver que o volume de pessoas que realmente são da Umbanda é bem maior do que aquilo, né, que realmente é visto por aí, porque o pessoal muito fala que é católico, sendo que pratica a Umbanda. Que da Umbanda, todos sempre têm a certeza que vai conseguir da Umbanda tudo aquilo, né, que estiver traçado como objetivo, mas desde que ela tenha entrega por amor e não entrega de barganha para trocar simplesmente uma entrega por algo recebido, né? Deixar realmente que Deus faça o impossível e ela faça o possível. Vamos fazer diferente. Vamos estudar. Vamos fazer com que a Umbanda realmente tenha valor. Vamos mostrar para as pessoas que a Umbanda é maravilhosa e é divina. Mas nós só vamos conseguir mostrar isso a hora que a gente puder falar para as pessoas o que é Umbanda. A hora que a gente puder falar para as pessoas que não, o meu Exu, o meu caboclo, entre aspas, fuma ou bebe. Por quê? Porque isso tem sentido, porque isso é magia, porque isso é poder. Vamos ser responsáveis, vamos saber o que está acontecendo, vamos ajoelhar diante do nosso sagrado, mas ajoelhar com responsabilidade e saber por que nós estamos ajoelhados. A Umbanda, os guias, os orixás não querem ninguém com medo dentro do nosso terreiro, não querem ninguém forçado no nosso terreiro. A Umbanda quer, os guias querem o coração batendo forte, abençoado médium que veste o branco, não do lado de fora, mas que se veste de branco por dentro. Zélio de Moraes hoje ele se desdobra e vive em cada um de nós. Zélio de Moraes está nas palavras que eu estou dizendo agora, está nas palavras de todos os irmãos, está no ato litúrgico de todos os irmãos. O Senhor Caboclo das Sete Encruzilhadas se divide e está em todos nós. Eu acredito que ele sente-se com a sua missão cumprida e já está elevando o seu grau espiritual para nos trazer assim mais força espiritual para ganharmos esses próximos 100 anos que serão fundamental para criar a doutrina real da Umbanda. Mas pelo que ele veio já aqui, deu uns recados, isso eu acho importante falar. Quando minha mãe falou do chefe, ele nunca mais se manifestou.
mais Orixá já veio, Pai Antônio já veio, através da minha avó, quando ela ainda estava bem, e meu bisavô já veio. E veio uma delas, a última, né, se eu não me engano, foi justamente no momento a última comemorou, e que a gente, não foi quando a gente comemorou? Foi dos 100 anos. Dos 100 anos. Ele veio. Não, meu avô veio. E o que ele falou, que ele estava muito feliz a trabalhar como sempre trabalhamos, né? E que de alguma forma, obviamente, feliz com o crescimento. Mas tudo que eu vejo, eu acho muito distante daquilo que meu avô, que o Caboclo das Sete Encruzilhadas criou. E aí eu criou. arriscaria um palpite que se ele ensinou a gente a trabalhar de um jeito, e se trabalham de um jeito tão diverso, né? Obviamente, quem sou eu para ser porta-voz de Zélio de Moraes? Mas eu acho que com um pouquinho de bom senso a gente imagina que talvez ele não esteja lá muito satisfeito. Tão satisfeito assim. Isso é amor, humildade, caridade. São essas coisas mais importantes. Aí, por isso que eu falo, eu falei lá no começo, se você, de repente, está... Por isso que eu não quero julgar, que é outra coisa, né, que é o espiritismo, não julgues para não ser julgado. Então não estou aqui para julgar ninguém, tá? Por isso que eu falei que se você trabalha de coração puro dentro dessa lógica, eu não vou dizer que você está errado porque você usa tabaco ou porque você usa uma roupa diferente, tá? Mas não é assim que ele nos ensinou. A gente vai estar sempre disposto a orientar. Não temos nenhum ciúme em relação a esse conhecimento, no sentido de guardar e ninguém vai saber, nos apropriarmos dele como se fosse uma coisa nossa. Não, para nós ele é do mundo. Tá? Essa era uma lógica de realmente até de doação. Tá? Se a gente puder fazer isso da melhor forma possível, ótimo. E vamos estar sempre aqui, para quem quiser. Isso, com certeza. Que seja, se puder ter mais gente interessada, a gente tem mais a poder estar ajudando as pessoas. Mas se trabalhar, volto a dizer, com coração puro, dentro dessa lógica, amor, humildade, caridade, né, sem cobrar, sem não ter apreço pelo vil metal, como dizia o próprio chefe, né, que aliás era uma forma que ele falava para reconhecer uma casa, duas coisas para reconhecer uma casa séria de Umbanda, tá? Que uma vez perguntaram a ele. Primeiro, se trabalha para caridade, ou seja, se não se cobra. Se cobrar, sai correndo. Segunda coisa, não se trabalha para o mal. Então, para nós, é até redundante falar Umbanda branca, porque Umbanda é branca. Ela não tem outra lógica. Não se trabalha na Umbanda para quebrar o pé do chefe, nem para separar o casal, nem para que aquele vizinho chato quebre a cara. Isso não existe para nós. Se um centro que se diz de Umbanda faz isso, põe o pé atrás. Se ele cobra para fazer isso, põe os dois atrás, e sai correndo. Isso eu posso falar com segurança, porque isso meu bisavô falava. Acredito que se sente muito, muito gratificado de ver que Deus um dia usou ele aqui na matéria, sem que ele nada soubesse, usou ele como um instrumento para semear uma nova religião. Eu acho que ele foi um marco tão importante na vida, eu acho que hoje ele pode sentar ao lado do nosso Pai Oxalá e dizer, eu cumpri minha missão, porque ele trouxe para nós uma religião maravilhosa, uma religião pura, uma religião que nos ensina o sofrimento nosso e o alheio, e que nos leva a levar uma palavra de consolo para alguém, pelo menos isso. Eu acho que hoje ele deve estar muito satisfeito pela Umbanda ter atingido o patamar que atingiu, certo? Não posso afirmar textualmente que ele esteja feliz, mas eu me lembro que o Caboclo da Sete Encruzilhadas disse uma vez para mim, na única vez que nós conversamos, que toda vez que a gente fosse à cabana de Pai Antônio e aparecesse uma borboleta azul
ele estaria lá. Eu achei muito curioso, muito estranho isso, certo? Em primeiro lugar, borboletas não voam à noite. E não teve uma vez que a gente foi com excursão, com muita gente, e que não aconteceu. Às vezes, 10 horas da noite, ninguém sabe de onde, nem como, nem porquê, me aparece uma borboleta azul dentro da tenda, e pior do que isso, né? Pousou na minha cabeça, pousou na sua também, pousou na cabeça dela, na cabeça da Henriqueta. Não é estranho? Uma borboleta azul. Ele diria para mim, quando houver uma borboleta, eu estarei presente. Eu acho que se ele esteve presente em todas essas ocasiões, é porque ele estava satisfeito, porque ele queria mostrar que estava presente com a gente. Eu espero, sinceramente, que o Caboclo das Sete Encruzilhadas olhe muito por esse pai. Ele, que fez tantas previsões, com tanto acerto, eu espero que ele olhe muito pelo Brasil. Eu acho, inclusive, que o Brasil é um país que ainda não desabrochou como tal. Mas nós deveremos nos transformar numa nação muito importante no contexto das demais nações. E a Umbanda, se boa ou ruim, se de alguma forma não tivesse sido comprometida, certo? Eu acredito que a Umbanda é a religião brasileira. É a única religião no mundo que não pede para ninguém mudar de religião. O verdadeiro umbandista só faz uma pergunta: o que é que eu posso fazer para te ajudar? Posso assegurar a qualquer um de vocês que forem ver esse documentário que eu não conheci ninguém mais em toda a minha vida com a extraordinária clarividência que tinha o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Eu fiz muitas perguntas ao pai Antônio. A minha conversa com o Caboclo das Sete Encruzilhadas deve ter durado 20, 25 minutos, não mais do que isso. Não cabe aqui relatar tudo o que ele disse. Mas eu me lembro de uma das perguntas que eu fiz para ele. Quando o seu Zélio de Moraes foi interpelado pelo seu José de Souza, né, sobre o que seria Umbanda, ele disse: será uma religião que durará até o final dos séculos e que servirá para harmonizar a família brasileira. Refletiu a luz divina em todo o seu esplendor, vem do reino de Oxalá, onde há paz e amor, luz que refletiu na terra, luz que refletiu no mar, luz que veio de Aruanda para tudo iluminar. Umbanda é paz e amor, o mundo cheio de luz, é a força que nos dá vida e a grandeza nos conduz. Avante, filhos de fé, como a nossa lei não há, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Salve o povo da rua, salve os caboclos, salve os baianos e boiadeiros.
boiadeiros, salve os marinheiros e o povo cigano, salve os pretos velhos e suas crianças, salve Ogum, Oxóssi e Xangô, salve Omulu, Obaluaê, salve Yansan, salve Oxum, Iemanjá e Nanã, salve os todos nossos orixás, salve a Umbanda Sagrada, Xeuê, Babá, sou sem